vetores e encontra um terceiro vetor. Nós podemos subtrair vetores e encontrar um terceiro vetor. A gente pode pegar um vetor e multiplicar por um escalar, ou seja, um número real, e encontrar um outro vetor. Se esse número for positivo, a gente sabe que o vetor aumenta de tamanho. Ou ele aumenta e fica no mesmo sentido, né? Se ele é negativo, ele vai mudar de sentido. Ó, mudar de sentido. Isso a gente já sabe. Mas você sabe que não existe multiplicação de vetores. E, consequentemente, divisão de vetores. Tá certo? O produto escalar, o aluno confunde muito, né? Ele pensa que é uma multiplicação de vetor, mas não é, tá certo? Observe. Quando eu somo vetores, eu encontro um vetor. Quando eu subtraio um vetor, eu encontro um vetor. Quando eu pego um vetor e multiplico por um escalar, eu encontro um vetor. Mas quando eu faço produto escalar, eu não encontro um vetor, eu encontro um número. Tá certo? Então, o produto escalar é sempre um valor numérico. Esse valor pode ser positivo, negativo ou nulo. E existe um entendimento geométrico aí, que tem que ficar bem claro. Quando eu multiplico os vetores, desculpa, quando eu faço o produto escalar entre vetores e dá um número positivo, quando eu faço o produto escalar de dois vetores, dá um número negativo, e quando eu faço o produto escalar de dois vetores, dá um valor nulo, ou seja, zero. Existe uma interpretação geométrica aí, que a gente vai ver também. Isso aqui, pessoal, é estudado em geometria analítica, e também, eu acredito que em cálculo, e acho que em cálculo 1 também, Eu não sei agora. Então, observe, aqui eu tenho dois vetores, tá certo? Dois vetores. Eu faço o produto escalar dele, ou seja, eu pego... observe o seguinte, ó, como o livro de vocês aqui, ele é bem resumido, velho. Olha como é que ele é bem resumido. Esse vetor U, que ele chama de U aqui, né? Esse aqui, né? Ele tem componentes U1 e U2. E esse vetor aqui, ó, isso aqui na verdade deveria ser V, né? Observa aqui, ó. Tá vendo? Deveria ser... Ah, não, desculpa, eu que estou fazendo, eu estou observando errado. Aqui eu tenho os componentes do vetor, tá certo? E o vetor V, cadê as componentes? Cadê as componentes do vetor V? Ele não coloca, né? Tá faltando aí. Não é nem novidade, né, Lília? Não, normal. Tá vendo? Não é nem novidade. Tá faltando aqui, Então, ele pega, quando eu faço o produto escalar de U por V, eu pego esse vezes esse, tá vendo? Tá aqui, mais esse vezes esse aqui. É o que tá aqui. E como essas componentes são números, Lembre-se, o vetor tem componente, ela não tem coordenadas. Quando eu faço esse cálculo aqui, isso aqui vai dar um número, seja ele positivo, negativo ou zero, não importa. Na verdade, não vai dar zero porque ele não é nulo, né? Não nulo, né? Então, os componentes não nulos. Vamos partir do princípio que as componentes todas elas são não nulas. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu vou ter um valor numérico. Então, o produto escalar entre vetores, eu sempre vou ter um valor numérico. Beleza. Aqui eu tenho vetores, agora aqui, um vetor no espaço. Ó, tá vendo? No espaço. A mesma coisa. Eu pego essa componente vezes essa, mais essa componente vezes essa, mais essa componente vezes essa, que é o que está aqui. E isso aqui vai dar o quê? Eu vou dizer que vai dar um número K. Tá certo? Aqui não colocou, mas eu estou colocando que isso aqui vai dar um número K. Aqui também, né? Eu vou botar aqui K1 e aqui K2. Pronto, só para diferenciar. Então, nunca se esqueça que o produto escalar entre vetores sempre vai dar um valor, sendo ele positivo, negativo ou nulo. E existe uma interpretação geométrica aí, que eu posso falar aqui, ou se vocês não lembrar, tá certo? Até aí tudo bem. Bom, aí ele diz aqui, vale lembrar que, ó, se o ângulo formado entre os dois vetores for agudo, que é, né, menor que 90, né, na verdade deveria ser assim, né?
Deveria ser assim, né? Aqui, né? E maior que zero, tá certo? Aqui, se for agudo, ele fala o seguinte, o produto escalar, ele é positivo. Então, observe o seguinte, ó. Você faz o produto escalar de dois vetores. Esse número aqui, ó, foi maior do que zero. Tá certo? O que é que vai acontecer? Esses vetores, eles vão ser agudos. E só em saber o produto escalar de dois vetores. Se ele der positivo, o ângulo entre eles, tá certo? Eu estou colocando aqui assim, são vetores, mas eu posso colocar em qualquer posição. Posso colocar em qualquer posição, não tem problema. Lembre-se disso. Que o aluno ele está acostumado a pensar, confundir vetor com retas, por exemplo. Então, não confundam isso. Então, eu posso pegar o vetor daqui e colocar... Eu posso calcular o ângulo de vetores assim, ó. Difícil de ser feito. Eu faço o quê? Eu faço o produto escalar entre eles. Deu positivo? Eles são agudos. Só preciso saber isso, o ângulo. Aí eu posso pegar o de cá, colocar aqui e colocar o ângulo. Aí isso eu posso calcular depois, né? Obviamente. Eu não vou calcular o ângulo, a saber qual é o ângulo entre eles, mas eu sei que ele é agudo. Tá? Entre 0 e 90. Se o ângulo entre os dois vetores for obtuso, e aqui no livro de vocês ele coloca assim, né? Maior que 90. O ideal aqui é que esse ângulo seja... como é que fala? Como é que eu posso dizer aqui? Aqui ele fala maior que 90. Porque o ângulo obtuso, ele está entre 90 e 180, né? Então, ele vai ser menor que 180 graus e maior do que 90 graus. Tá certo? Isso aqui, ó, o ideal seria escrever assim. Porque quando ele coloca assim, maior que 90, aí você pega e você pode acabar confundindo. Tá certo? Então, o ideal aqui é dizer que um ângulo obtuso, ele está entre 90 e 180. E se o produto escalar dele for nulo, né, o ângulo dele é 90 graus. Aí você vai dizer assim, André, então eu posso dizer que eles são perpendiculares assim? Posso, se eu estiver no plano, no R2, mas se eu estiver no R3, eu posso ter o vetor aqui assim, ó. Esse vetor está em um plano e esse outro vetor está em outro plano. Aí como é que eu vou saber se eles são ortogonais? Eu faço o produto escalar entre eles dois. Deu nulo? Acabou. Eles são ortogonais, tá certo? Percebeu a diferença aí no plano e no espaço, né? Porque o livro de vocês, ele é bem resumido, né? No tópico. Então eu preciso, às vezes, deixar bem claro isso, fazer essa complementação. Simples, né? Eu tenho um vetor, dois vetores aqui no espaço, no R3, eles têm componentes aqui, né? Três componentes. Vocês podem observar, os vetores aqui A e B, eles têm três componentes. E aqui um exercício bem simplório, né? Eu estou fazendo aqui o produto escalar, vetores A e B. Ele pega esse vezes esse, que é o que está aqui, mais esse vezes esse, que é o que está aqui, mais esse vezes esse, que é o que está aqui. E aí, quando ele fez esse cálculo, o produto escalar dele deu nulo. Ó. Então, como esses vetores, eles têm três componentes, tá vendo? Três componentes, ó. Ele está no espaço. Então, esses vetores aqui, eu posso dizer que eles são perpendiculares. O ideal é dizer que eles são ortogonais. Tá certo? Esses vetores são ortogonais. Então, aí é só relembrando, porque, basicamente, se vocês fizeram geometria analítica, né, no início dos cursos de engenharia da Pitágoras tinha geometria analítica, agora acho que não tem mais, se eu não me engano, não tem mais. Então, muito cuidado quando vocês for calcular o problema, tem que ficar atento à questão de sinais, né? Observe aqui, ó, menos 2 vezes 5 que vai dar, né? Aqui vai dar 4, aqui vai dar menos 10, aqui vai dar 6, tá vendo? Aqui dá menos 6, mais 6 dá 0, que é o que está aqui. Então, se o produto escalar deu nulo, esses vetores estão no espaço, eles são ortogonais. Então, eles vão estar assim, né? Eles vão estar assim, ó.
Eles podem estar até assim, cá em cima, não tem problema. Pegar esse vetor desse plano e jogar para cá, não tem problema nenhum. Porque os vetores eu posso fazer essa... Lembre-se, preservando o módulo, direção e sentido. Isso é fundamental. Aqui também, eu vou pedir para vocês fazerem em 5 minutinhos. Consegue fazer em 5 minutinhos aí? Calcular o produto escalar e dizer se os vetores são agudo, obtuso ou se eles são ortogonais. O ângulo entre eles. Faz aí rapidinho, 5 minutinhos. Lília pode fazer até de cabeça se quiser. Diógenes, boa noite. Já sei, mas não precisa falar não, né? Não, deixa os meninos praticarem aí. Diógenes, como é que tá? Façam aí rapidinho, pessoal. Vocês precisam praticar. Só é rapidinho. Faz o produto escalar entre esses vetores no R3. Tá certo? Para saber se o ângulo entre eles são agudos, obtuso ou se eles são ortogonais. Ok? Então, enquanto o pessoal está fazendo aí, teve 10 minutos iniciais da aula que eu falei sobre o calendário, tá certo? Eu vou colocar uma lista com 4 questões somente dessa sessão 1. Isso é uma exigência da coordenação, tá certo? Todo professor precisa lançar 200 pontos até o dia 6 de setembro. Isso é a exigência deles. Então, eu vou fazer uma lista com 4 questões somente da sessão 1.1. Vou enviar para vocês pelo grupo do WhatsApp, criar um grupo aí. Quem não tiver nesse grupo, por favor. Eu não estou não, já criaram? Já criaram aí, Lília. Fala com o Diógenes aí, para ele. Ingrid está nesse grupo, Fran também. E aí eu disponibilizei algumas coisas lá. Livro, link da aula e também as listas. O coordenador também está nesse grupo, tá certo? Então, toda a comunicação a gente está fazendo por esse. Então, o grupo foi criado por Diógenes. Acho que esse grupo engloba a cálculo 3 na forma presencial e na forma híbrida, que é aquelas disciplinas que é oferecida aí no formato online. Tá certo? Que Diógenes está fazendo, se eu não me engano, eles estão fazendo. Eu não estou não, professor, então vou chamar a Diógenes depois. Vê aí, por favor. Por favor. Ele fez o grupo, mas acho que está misturando o pessoal do híbrido e do presencial. Acho que quem está fazendo cálculo 3, escolhe lá qual é a forma que vai querer. Beleza. O que mais? Pronto. Então, é isso, né? Então, acredito que até terça-feira eu coloco essa lista, 4 questões simples. Vou mandar no grupo, mas eu vou mandar também pelo AVA, tá certo? Por mensagem. Eu posso colocar o link por mensagem aí, mas se vocês puderem entrar no grupo, é bom. Bom, fez aí, Ingrid, o produto escalar deu quanto? Meu Deus, 0. Deu 0. E Fran, fez aí, Fran? Fran tá tomando café, né? Vezes 3, mais 3 vezes 4, mais menos 3 vezes 2. Aqui dá menos 6, aqui dá 12, e aqui dá menos 6. Deu 0. Pronto. Então, eles são ortogonais. Certo? Beleza? Simples, né? Fácil como tudo na matemática. Beleza. Então, vamos avançar. Equação geral do plano e plano tangente. Aqui ele fala de noção intuitiva. É bem interessante, né? Intuitivamente, você imaginar o que é equação geral do plano e plano tangente. Eu queria saber como é que é possível, intuitivamente, eu perceber isso. Só se tiver uma imagem, né? Bom, observe o seguinte. Eu tenho um ponto qualquer. Quando ele coloca assim, pessoal, x0, y0 e z0, ele está indicando que isso aqui é um ponto qualquer, tá certo? No espaço, tá certo? Aqui nós estamos trabalhando no R3, tá certo? Nós temos aqui, basicamente, algo assim, tá certo? Nós temos aqui, né? Alguns livros colocam assim, né? X, Y e aqui Z. Tá certo?
Eu estou trabalhando no espaço. Então, eu tenho um ponto aqui em qualquer posição, no espaço. Suspenso aí. Bom, eu tenho um ponto, e esse ponto está em um plano π, tá certo? Eu tenho um vetor, tá vendo? No espaço, 3 componentes. Esse vetor, ele é ortogonal ao plano, certo? Então, eu vou ter basicamente uma coisa assim, né? Eu vou ter um plano aqui e eu vou ter um plano π aqui e eu vou ter um vetor aqui assim, tá certo? Ele pode estar assim ou ele pode estar assim, no espaço. No livro, lembra que no livro de vocês, né? Ele indica bem aqui em cima, assim, né? Assim. Mas ele pode estar suspenso, viu? Tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver quem é. Cálculo 3, o pessoal tá lá no grupo. Mandando ver. Beleza, mas eu acho que nada comigo. É só o coordenador lá, Diógenes, que replicou lá no grupo. Beleza, obrigado, Diógenes. O cara falar que não consegue entrar na sala. Já tentei entrar várias vezes. Ô, Diógenes, me coloca como administrador desse grupo depois, por favor. O cara tá dizendo aqui que não tá conseguindo entrar. Aqui na... Meu Deus do céu, encaminhar mensagem. Deixa eu pegar aqui o link de novo. O link é esse. Beleza, obrigado, Jorge. Então vamos voltar para a aula, né? Está sendo gravado mesmo de qualquer jeito. Bom, vamos lá. Eu tenho um ponto qualquer no espaço, eu tenho um ponto qualquer no espaço, esse ponto pertence ao plano, eu tenho um vetor ortogonal ao plano, então eu preciso calcular a equação geral do plano que passa pelo ponto qualquer, um ponto genérico, e tem o vetor, né, como vetor normal. Tá certo? Beleza. Valeu. Cadê? Beleza. Bom, aí ele diz o seguinte aqui, né? Ele fala que a equação do plano, ela é escrita dessa maneira, né? Isso aqui é a equação geral do plano. Bom, observe o seguinte. No livro de vocês tem a demonstração disso, e eu vou ter que fazer, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto qualquer, eu vou pegar um vetor, e eu preciso escrever a equação geral do plano. Tá certo? Para poder explicar para você por que ele chama esse D aqui, ó, disso aqui. Tá certo? Eu vou tentar explicar isso aqui para você. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu vou levar lá para nosso quadro agora, que agora eu vou escrever, né? Eu vou escrever com vocês aqui. Na escrita aqui, eu vou precisar... Cadê meu quadro? Meu quadro, aqui. Tá aqui o meu quadro. Eu vou pegar a equação geral lá, de novo, para vocês perceberem, para que eu possa chegar nela, né? Então, vamos escrever aqui a equação geral. Tá aqui no quadro. Tá certo? Beleza, então. Então, estamos aí na... Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, né? Eu preciso escrever essa equação geral do plano aqui. Cadê aqui? Eu preciso escrever essa equação geral aqui. Então, o que é que eu vou precisar? O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar de um vetor, eu vou precisar de um ponto conhecido, e depois eu vou precisar de um ponto qualquer. Porque é o seguinte, ó, eu posso escrever isso de duas maneiras, tá certo? Eu posso escrever de duas maneiras. Observe o seguinte, eu posso escrever, cadê meu quadro? Aqui. Eu posso escrever essa equação de duas maneiras. Eu posso pegar um ponto qualquer, eu posso partir de um ponto qualquer. Deixa eu ver aqui como é que eu posso
Deixa eu ver. Eu preciso, como eu já tenho um ponto vetor, aqui ele já dá um ponto e um vetor, então fica imediato, né? Deixa eu ver. Eu vou pegar um ponto conhecido, tá certo? Pertencente ao plano, tá certo? Então, vou pegar um ponto A, no de você ele chama de ponto A, eu vou manter a mesma escrita. Tá aqui, eu tenho um ponto. E depois eu vou pegar um ponto qualquer. Um ponto qualquer. Eu vou chamar, no livro você chama de P, né? Ele define como x, y, z. Eu poderia botar x0, y0 e z0? Poderia também, não tem problema, tá certo? Mas eu vou seguir a mesma nomenclatura que está no livro de vocês. Mas eu poderia escrever como está aqui, ó. Tá certo? Poderia escrever como está aqui, não tem problema. O que é que eu preciso agora? Eu preciso formar um vetor, né? Vamos determinar um vetor AP. Ou vamos encontrar, né? Não, vamos determinar. Vamos determinar um vetor AP, que é P menos A, tá certo? Então, o que vai ser P menos A? Vai ser XYZ menos X1, Y1, Z1, que vai ficar como X menos X1, Y menos Y1 e Z menos Z1. Tá certo? Então, eu tenho aí esse vetor. Beleza. Esse vetor aqui, ele está no plano. Ou, desculpa, no plano. Ele está no plano aí de plano π. Eu poder chamar de alfa ou beta, não tinha problema. Agora eu vou pegar um vetor, observe, vou pegar um vetor ortogonal ao vetor AP. E aí, que vetor é esse? Eu vou chamar de vetor N, como eu estou no espaço ABC. Tá aqui. Então, o vetor N, ele é ortogonal ao vetor AP. Tá certo? Beleza, observe. Então, eu peguei dois pontos, um conhecido e um ponto qualquer. Desses dois pontos, eu tirei um vetor, isso é fácil de ser feito, da geometria analítica, é bem simples. Aí, eu peguei um vetor que ele é ortogonal a esse vetor AP. Então, eu tenho um vetor, né? Vamos explorar aqui dessa maneira, né? Eu tenho um vetor aqui, AP, assim, e eu vou dizer que o outro vetor, ele está aqui assim. É o vetor N. Porque aqui eu estou no plano, né? Não tem como escrever aqui, mas eu vou dar uma ideia de espaço aqui. Eu poderia pegar esse vetor AP aqui e prolongar não, né? Colocar ele aqui, né? Assim. Mas eu vou deixar assim, ó, como se fosse no espaço mesmo. Deixar assim mesmo. Essa é a ideia de ortogonalidade. Beleza. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o produto escalar desses dois vetores. Observe. O produto escalar entre o vetor N e o vetor AP. Bom, o que que eu já sei? O que que eu já sei aqui? Eu já sei ortogonais. Então, o produto escalar dele vai ser nulo. Então, eu já sei isso. Isso eu já sei. Então, quando eu pegar N e fizer o produto escalar com o vetor AP, eu sei que isso vai dar igual a zero. Por definição, porque eles são ortogonais. Então, isso vai implicar que o vetor N, com componente ABC, escalar o vetor x menos x1, y y1, z menos z1. E aí eu vou fazer o produto escalar. Vou fazer aqui. Opa. Vou fazer aqui. Beleza. Então, isso aqui tem que dar igual a zero, né? Porque eles são ortogonais. Então, vai ficar A vezes isso. Observe, ó. A vezes x menos x1. Gente, ó, vamos lá uma coisa, ó.
eu quero chegar nisso aqui, viu? Então, é nisso aqui que eu quero chegar, ó. Eu quero chegar na equação geral do plano, tá certo? É isso onde eu quero chegar. Mais B vezes y menos y1 mais, né, C, aqui, né, vezes Z menos Z1. Ok? Tudo bem até aí? Acredito que sim, né? Fran, Ingrid e Diógenes, tudo bem até aí, né? Então, vamos lá. A Tudo vezes, bem, professor? tranquilo, né? A vezes x menos AX1 mais BY menos BY1 CZ menos CZ1 igual a zero. Observe. Então, aqui, ó, AX, BY, Z. Aqui. E aí me sobra isso aqui, tá vendo? Menos AX1 menos BY1 menos CZ1 igual a zero. E aí, observe o seguinte, ó. Tudo isso aqui, observe o seguinte, ó. Tudo isso aqui são números. Ninguém pode discordar, né? Isso aqui são números. Isso aqui são números, viu, gente? Então, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo vai ser um número. Então, fazendo, né? Fazendo menos AX1 menos BY1 menos CZ1 igual a D, que é um número, né? Então, logo, o produto escalar, do vetor A pelo P, ele vai, desculpa, vai dar o quê? Vai dar AX mais BY mais CZ mais D, né? Igual a zero. Então, eu tenho aqui o quê? A equação geral do plano. É isso aqui que é a equação geral do plano, ó. Então, como é que eu... Observe o seguinte. Como é que eu determinei a equação geral de um plano? Eu determinei pegando dois... Observe, dois pontos. Na definição da geometria euclidiana, vocês observam o seguinte. Se eu não me engano lá, eu preciso de quê? Eu preciso de dois pontos... Eu preciso de dois pontos para determinar um plano. Não é isso, Lilian? Tu lembra lá? Acho que é isso mesmo, né? Para determinar um plano, eu só preciso de dois pontos, né? Ou é três pontos? Eu preciso de duas retas, desculpa. Duas retas e um ponto. Duas retas... Uma reta e um ponto. Uma reta e um plano. Uma reta e um ponto, ou duas retas. Correto. É porque por um ponto passa uma reta, né? E aí acaba... por dois... Aí, no caso, ou um ponto e uma reta, ou então duas retas. Duas retas, isso mesmo. Então, nesse caso aqui, observe. É porque o pessoal da engenharia ele não chegou a estudar geometria como a gente estudou. Mas o que é o interessante aqui? Por que eu precisei... na verdade, sim. O que é que eu precisei para escrever a equação geral do plano? Nesse caso aqui, eu precisei de um ponto conhecido... de um ponto qualquer, desses dois pontos, eu tirei um vetor, observe, aí eu peguei um vetor qualquer, que é ortogonal a esse aqui, e a partir dele, como eles são ortogonais, o produto escalar entre eles é nulo. E aí, fazendo esse produto escalar, o que me sai no final? Sai a equação geral do plano. Tá certo? É por isso que ela aqui a gente igualou a zero, né? Porque toda equação a gente sempre iguala a zero. Aqui é outra coisa que a gente poderia trabalhar também, mas não cabe aqui na engenharia. Aqui. É por isso que a gente igualou a zero, né? Porque nós temos uma equação. Então, nós temos aqui a equação geral do plano, tá certo? Tranquilo. Acredito que até aqui tranquilo, né? Até aqui tranquilo. Deixa eu ver aqui mais. Beleza. Beleza. Até aí tudo bem. Acredito que até aí tudo bem. Deixa eu ver se o aluno lá conseguiu entrar. Acho que não, né?
Não sei se ele conseguiu entrar aí, né? Eu não esqueci o nome dele, mas aqui só tem 4. Acho que ele não conseguiu, não. Beleza, então. Mandei o link lá. Acho que não deu certo para ele, não. Beleza, está sendo gravado de qualquer jeito. Vamos voltar lá para nossa apresentação. Cadê onde é que eu estou? Aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Tá certo? Aqui, né? Determinar a equação que representa algebricamente o plano de acordo com essa figura. Tá vendo? Eu tenho esse vetor. Tá vendo? Esse aqui é o vetor AP. Tá vendo? Como é que eu determino esse vetor? Eu peguei um ponto, né? Eu peguei um ponto, que ele chamou aqui de ponto A. Eu peguei aqui, vamos supor aqui, né? Ou em qualquer posição, né? Vamos botar aqui mesmo. Um ponto P. Eu peguei P menos A e fiz o vetor aqui. Esse é o vetor N, que ele é ortogonal. Aqui eu tenho um plano que ele chamou de π. E quando eu fiz o produto escalar entre o vetor N e o vetor AP, como eles são ortogonais, o produto escalar vai dar nulo, eu encontrei a equação geral do plano π. É isso que ele está dizendo. Só isso. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Ajuda bastante a questão da imagem. Outra coisa que a gente precisa entender é a questão da equação geral, né? Hoje chama de equação genérica de um plano tangente. O conceito de plano tangente, tá certo? Você vai entender que vai ser um plano que vai cortar um outro plano em um ponto, né? É isso que ele fala aqui, a uma superfície, né? Porque assim, ó, aqui no livro de vocês tem, mas acho que tem, tá aqui. Observe essa figura aqui, ó. Tá vendo essa superfície aqui? Tá vendo essa superfície aqui? Vou destacar ela aqui, observe bem essa superfície, ó. Eu tenho essa superfície aqui, gente, ó. Essa superfície, né, ela foi gerada por uma função, tá certo? Uma função de 3 variáveis. E aqui, temos um plano que eu vou chamar de plano alfa, tá certo? É esse aqui. Essa sacada aqui que vocês têm que perceber. Esse plano aqui, esse plano alfa, ele é tangente a essa superfície, ou seja, vai tocar a superfície em um único ponto. Em um único ponto. Esse é o conceito de um plano tangente a uma superfície, certo? Esse é o conceito. Lembre-se, essa superfície, ela é gerada por uma função que a gente vai chamar, aqui a gente vai chamar de Z. A gente vai chegar lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, tá aqui. Ele diz assim, ó, de forma análoga ou de forma semelhante, vamos entender como determinar a equação genérica de um plano tangente a uma superfície. Bom, mas para isso a gente precisa relembrar alguns conceitos, que é o conceito de diferenciabilidade de uma função em um ponto. A gente já sabe isso, né? Lá do cálculo, se eu não me engano, do cálculo 1. Uma função f, ela é diferenciável se existir o limite no ponto. Isso a gente já sabe. Esse conceito aqui que a gente está vendo aqui, que eu estou frisando aqui, é justamente limite por definição. Não sei se vocês lembram. Isso aqui, ó, é limite por definição, que é derivada. Tá certo? Isso aqui você já sabe. Aqui não precisa nem dizer, lá de cálculo 1. Então ele fala, sendo assim, trataremos a diferenciabilidade de uma função em determinado ponto, e pela definição, uma função f, ela vai ser diferenciável ou derivável em um ponto x0, se existir o limite, ou seja, para garantirmos que uma função é derivável, precisamos saber se ela existe um ponto determinado, se existe um ponto determinado, e se existem os seus limites laterais. Isso aqui também já conhece, né? Porque o limite, ele pode ser tanto pela direita como pela esquerda. Se eles forem iguais, o limite vai existir. Tá certo? Isso aqui também a gente estudou lá em cálculo 1, limites laterais. O limite, se existe, ele é único. Isso é um fato. Bom, outra coisa é o conceito de derivadas direcionais também, que a gente estudou lá em cálculo 2, né? Que são recursos, né, ou ferramentas,
tá certo? É uma ferramenta, né, que vocês vão utilizar muito na engenharia, para conhecer a taxa de variação. Quando eu tenho duas coordenadas, observe, duas coordenadas se deslocando em outras direções, tá vendo? Direções e não sentido, tá vendo? Vamos ficar atento a isso. Isso aqui também foi estudado lá em cálculo 2, viu? Derivadas direcionais. É um conceito bem simples. Se eu não me engano, se você pegar o livro do cálculo 2, vai estar lá na unidade. E aí, ele faz um lembrete, isso aqui é só uma revisão. Para sabermos as taxas de variação de f de x e y, quando x e y se desloca paralelamente aos eixos x ou y, determinamos a derivada em relação a x e em relação a y, que é justamente as derivadas parciais, né? Quando ele está falando isso aqui, ó, as derivadas em relação a x e a y, ele tá falando de derivadas parciais, tá certo? Se vocês não lembram, é um conceito relativamente bem simples que vocês podem revisar, não esqueçam não. E outra coisa também, né? E também o plano que toca a superfície S em um único ponto, como eu falei aqui, não foi? Como eu mostrei aqui, ó. Eu tenho esse plano alfa, ele toca essa superfície em um ponto, vamos supor que seja aqui. Então, ele é tangente à superfície. E também o plano que toca a superfície em um único ponto, que a gente denomina de plano tangente, tá certo? Então, o que é que ele vai dizer? Seja f diferenciável num ponto qualquer, de uma superfície S, dada. Observe, eu tenho uma função que gera superfície, como eu disse aqui, eu tenho essa superfície aqui. Isso aqui depois eu vou mostrar a vocês também isso aqui eu vou mostrar a vocês no GeoGebra. Porque hoje é o primeiro dia de aula, por algumas coisas pode estar confusa, mas é natural. Então, essa superfície, ela foi gerada por uma função que eu vou chamar de z, tá certo? Então, uma superfície S, dada pela função, tá aqui, f de x, y, z, onde as derivadas parciais é diferente de zero, ok? E o plano contendo P como é que é? Não, o plano contendo P é perpendicular à derivada parcial. É isso mesmo. E é chamado de plano tangente de S em P. Tá certo. Isso aqui é outro errozinho básico, mas tudo bem. Ele está dizendo isso aqui. Então, o que a gente precisa saber? Rapaz, se prepara para fazer conta, viu? Então, eu vou ter uma função, tá certo? Tá certo? Ele vai ter uma função. Essa função, ela vai gerar essa figura aí. Não vai ser uma superfície conhecida. Depois que a gente vai utilizar funções para isso. Eu vou ter um plano, alfa. Esse plano vai ser tangente a essa superfície, ou seja, o plano vai tocar a superfície em um único ponto. Então, essa definição aqui é basicamente o que está sendo dito nessa imagem aqui. Basicamente é isso. Eu vou tentar trazer para vocês nas próximas aulas funções que vai gerar essas superfícies no R3 para vocês observarem o plano tangente, para a gente ter uma ideia. Bom, a gente precisa obter a equação do plano tangente, né? Então, para obter genericamente a equação do plano tangente, a superfície S, né, da equação z igual a f de xy, ou z igual a f de xyz, que é a mesma coisa, é só você perceber o seguinte, ó. Eu tenho uma função, observe, tá vendo? E aí eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar só reescrever ela. Opa, aqui é y menos z igual a zero, que é o que está aqui, ó. Essa escrita aqui, ó. Certo? É só isso que ele está dizendo. Eu vou pegar uma função, eu vou reescrever ela, e depois vou trabalhar com parciais. Beleza, vou voltar aqui só para explicar melhor. Então, genericamente, a equação do plano tangente à superfície S de equação z igual a f de xy, ou f de xyz, que é igual a isso aqui, é a mesma coisa, em que em P, com f diferenciável, tomamos os pontos, tá certo? P
um ponto qualquer, né? x0, y0, z0, e um ponto Q conhecido. Então, essa nomenclatura aqui, pessoal, ó, é um ponto qualquer, e aqui eu tenho um ponto conhecido. Observe. Ambos pertencentes à superfície, tá certo? Lembrando que a superfície, ela é gerada por essa função. A função gera a superfície. A fim de formar um vetor PQ. E também um vetor gradiente a essa mesma superfície. Beleza. Isso aqui também já conhece. Como é que a gente vai calcular esse vetor gradiente? É utilizando o conceito de derivadas parciais. A gente vai ver daqui a pouco um exercício voltado para isso. Tá aqui. Eu tenho os pontos, lembrando que um é um ponto conhecido e o outro é um ponto qualquer. Eu tenho um vetor, tá vendo? Eu tenho isso aqui, é um vetor. Isso aqui é um vetor, viu? Não se engane. Aí eu vou calcular o gradiente, né? Que também é um vetor, tá vendo? Eu vou fazer o produto escalar entre esse vetor e o vetor gradiente, que vai ser fácil de calcular. Tá certo? Como é que a gente calcula isso? Fazendo as derivadas parciais, ó. Isso aqui, gente, ó, são derivadas parciais em x, y e z, viu? Derivada parcial em x, derivada parcial em y e derivada da função f, né, que é a derivada parcial em z. Dessa derivada, aí depois eu vou só substituir o ponto, eu vou encontrar um vetor gradiente, ó. Isso aqui, ó, é um vetor gradiente. Porque eu só posso fazer produto escalar entre vetores. Então, fique bastante atento a essa nomenclatura e essa álgebra que está sendo utilizada aqui para poder entender. Então, eu tenho uma função, que é a função derivada parcial, eu vou encontrar os vetores, o vetor gradiente, faço o produto escalar com esse vetor, e como eles são ortogonais, ele vai dar zero. É isso que está sendo dito. E aí eu vou obter a equação do plano tangente à superfície, que está aqui. Isso aqui a gente vai aprender a calcular. Pode parecer inicialmente, para quem não está acostumado com essa álgebra aí, ela é um pouco pesada. Mas eu quero ver com vocês o seguinte, vocês entenderam? Vocês entenderam essa álgebra aí? Sério mesmo? Se não entendeu, essa é a hora de falar, viu? Entenderam essa álgebra? Não tenho vergonha de dizer. Ingrid, Diógenes, Fran, estão entendendo essa álgebra aí? Sim ou não? Ingrid? Aí o pessoal foi tomar café, tá vendo? Então, beleza. Então, vamos avançar, né? Em parte, professor, em parte. Só na hora mesmo da aplicação que a gente vai saber se aprendeu ou não. Mas, na verdade, Ingrid, ó, porque é o seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, ó. O tópico da aula, ela é equação do plano e equação do plano tangente. Ok, vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos tentar pegar os tópicos mais importantes. Na equação do plano, observe, a gente precisou de dois vetores ortogonais. Tá certo? A gente precisou de dois vetores ortogonais. No livro de vocês, lá na definição, ele pega um ponto e um vetor. Um ponto e um vetor. Aí o que eu faço? Eu pego um outro ponto qualquer, encontro um vetor, e pego esse vetor que foi fornecido, e como eles são ortogonais, eu encontro a equação geral do plano. Observe. Agora eu preciso encontrar a equação do plano tangente à superfície. Então, o que é que eu vou precisar? Observe, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar também de dois vetores. Observe, precisar de dois vetores. Só que um desses vetores tem que ser um vetor gradiente. Essa que é a sacada. Essa é a grande diferença. Na equação geral do plano, eu preciso de dois vetores ortogonais. Ok. Como é que eu vou encontrar eles? Vai ser dado um ponto, tá certo? Pode ser dado outro ponto, eu encontro um vetor, aí eu pego um vetor que é ortogonal a eles, isso é fácil também, e produzo escalar e encontrei a equação geral. Beleza. Só que na equação geral do plano tangente, eu preciso de um vetor direcional. E isso eu tenho que usar o conceito de vetor gradiente e, consequentemente, eu vou ter que usar o conceito de derivadas parciais. Essa é a grande diferença. É só isso que vocês têm que observar quando vocês estiverem resolvendo os exercícios.
saber diferenciar, né? Quando eu quero uma equação do plano e quando eu quero uma equação do plano tangente. Essa é que é a sacada. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Beleza. Bom, então, o vetor gradiente representa quantitativamente a variação de uma grandeza com o espaço. Ó, tá vendo aí? Ó para isso aqui, ó. Tá vendo? Na equação geral do plano, eu peguei um vetor e peguei um vetor ortogonal. Na equação do plano tangente, eu pego um vetor e um vetor gradiente. O vetor gradiente, ele já é ortogonal à superfície. Olha que legal. Tá? Então, eu preciso, tanto para a equação geral do plano, como para a equação geral do plano tangente, de um vetor ortogonal. Só que no plano tangente, eu vou ter que saber calcular o vetor gradiente utilizando o conceito de derivadas parciais. Só isso. E outra coisa é que o vetor gradiente de um campo escalar, a gente não vai entrar nesse conceito, né? Não vai entrar nesse conceito aqui, ó. É um vetor na qual cada componente é definido pela derivada parcial de f em relação às variáveis. Aqui ele bota assim, ó, x1, x2, xn. Poderia ser x, y, z, até w. Ou até w, se quiser. Tá lá. É isso que ele está dizendo. Só isso. Só para lembrar mesmo. E aí vem essa... Observe. Ele faz o seguinte, determinar a equação do plano tangente que toca a superfície, tá vendo? Isso aqui é a função, observe, ó. Essa é a função que vai gerar uma superfície. Tá certo? Tudo bem até aí? Tudo bem? No ponto que foi fornecido. Esse ponto 217. Então, o que é que eu vou precisar aí? E aí, o que é que eu vou precisar aí, hein, para determinar a equação do plano tangente? Eu vou precisar de quê? Do ponto, professor. De dois vetores. Eu preciso de dois vetores, crianças e crianças. Eu preciso de dois vetores. Sempre eu vou precisar de dois vetores aí. Só que um desses vetores vai ser o vetor gradiente, que ele é ortogonal à superfície. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí você fala, André, e o outro vetor, como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou encontrar o outro vetor? Observe. Observem bem aqui, ó. Como é que eu vou encontrar o outro vetor? Um vetor aqui eu já posso encontrar pegando essa função aqui e calculando as derivadas parciais e substituindo, tá certo? E o outro, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu faço como calcular o outro vetor? Eu pego um ponto qualquer. Entendeu? Agora eu pego um ponto, ó. Um ponto qualquer. Um ponto qualquer no R3. Só isso. Agora é só preciso disso. Então vamos lá, né? Vamos para nosso quadro lá. Eu vou precisar só disso agora. Deixa eu pegar aqui, né, e levar para lá, para vocês perceberem. Porque qual é a dificuldade, a grande dificuldade que o aluno tem com relação a resolver esses problemas? É a interpretação. É a maior dificuldade que ele tem. Então, o que eu vou precisar aqui? Então, observe. Observe assim, ó, eu tenho uma função, que é essa função aqui. Eu tenho uma função e tenho um ponto. Eu só tenho isso. E eu quero determinar a equação do plano tangente que toca a superfície. Então, o que vem na minha cabeça? Eu preciso de dois vetores. Beleza. Bom, vamos lá. Determinando, vou fazer o seguinte, ó. Determinando o primeiro vetor. Vou botar assim, vamos lá. O primeiro vetor. Eu tenho um ponto, eu só preciso de mais outro ponto. Eu pego um ponto qualquer. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, um ponto, sei lá, um ponto A qualquer, x, y, z. Tá certo? Isso aqui é um ponto qualquer.
Mas esse ponto, né, por definição, ele vai ter que pertencer aí à superfície ou ao plano tangente. E aí? Depois eu vou deixar essa pergunta aí. É uma pergunta matemática, mas eu vou deixar aí para vocês pensarem depois. Então, vamos lá. Quem é que vai ser PA? Vai ser A menos P. Porque P está aqui, né? Então, vai ser XYZ menos 2, 1, 7. Então, vai ficar X menos 2, Y menos 1, Z menos 7. Então, eu tenho aqui o meu vetor. Pronto. Esse vetor aqui eu já tenho. Tá certo? Tá aí. Agora, eu preciso do outro vetor. Como é que eu faço para calcular o outro vetor? Eu vou ter que pegar a função. Observe. Agora eu vou determinar o outro vetor. Determinando o segundo. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que ele tem que ser um vetor gradiente. Obrigatoriamente, né? Isso eu já sei. Por que que eu sei? Porque eu tenho que calcular a equação do plano tangente que toca a superfície. Então, eu tenho que pegar um vetor gradiente na superfície, que é ortogonal à superfície. Então, eu vou ter que pegar a função. Vou ter que pegar a função, que é qual? Cadê? X ao quadrado menos y ao quadrado mais 4. Observe. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 4. Eu vou ter que reescrever. Então, vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Menos e. Opa, escrever melhor aqui, né? Menos e mais 7. É isso? Menos e mais 7 igual a 0. E vou fazer calcular o que agora? A derivada parcial. É 4, professor? É 4, obrigado. Vamos lá. Vou botar assim, ó. Em x, eu estou derivando a função em x. Se eu estou derivando essa função aqui, ó, em x, isso aqui é constante. Concorda? Qual é a derivada da constante? Alguém lembra? Zero. Então, quando eu derivar essa função, vai ser 2x. Não é isso? Então, eu só olho para aqui, ó. A derivada de x ao quadrado é 2x. Agora, derivando em y. Olha para a função agora. Quem é a derivada parcial dessa função em y? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Menos 2y. Concorda? Sim. E em z? E em z, aqui, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0. A derivada de menos z é menos 1. Concorda? Beleza? Tranquilo, né? Então, eu tenho uma derivada aí. Então, a derivada aqui, né, de f vai ser 2x menos 2y menos 1. Tá aqui. Observe. Ok? Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir no ponto. Observe. Vamos substituir, né, o ponto que tem coordenada, né? 217. Observe. 217 em, né? Aqui na função aqui, né? Já posso chamar de vetor gradiente, né? Vou substituir aqui. Então, vai ficar como aí? Então, vamos lá, né? Então, vai ficar assim. 2 vezes 2, menos 2 vezes 1. E aqui, como é só menos 1, repete, né? Não posso fazer menos 1 vezes 7, é só menos 1. Então, vai ficar 4, menos 2 e 1. Opa, aqui. Ok? Tudo bem até aí? Opa, menos 1, né?
Quem é esse aqui? Quem é esse aqui, Ingrid? Isso aqui é o meu vetor. Isso mesmo. Muito bem, tá vendo? Esse é o meu vetor gradiente. Esse é o meu vetor gradiente. Então, observe, ó. Eu tenho esse vetor aqui, tá vendo? Como é que eu encontrei ele? Eu peguei o ponto que é conhecido em um ponto qualquer. Fiz aqui o cálculo para achar o vetor, segmento orientado, né? A gente chama de segmento orientado de pontos para encontrar um vetor. Vetor e segmento orientado são sinônimos, viu, pessoal? Tá certo? São sinônimos. Não se engane, não. Vetor e segmento orientado são sinônimos. Só que o segmento orientado é quando a gente pega dois pontos e encontra um vetor. É só isso. Então, nós temos um vetor e temos outro vetor gradiente. O que eu vou fazer agora? Esse vetor, ele é ortogonal à superfície. Se ele é ortogonal à superfície, eu vou fazer o produto escalar. Eu só vou fazer isso agora. Eu vou fazer o produto escalar entre, né, o segmento orientado a P e o vetor gradiente. Tá certo? Vou deixar assim. Como eles são ortogonais, né? Isso aqui vai dar zero. Eles são ortogonais, vai dar zero. Então, vamos lá, né? Deixa eu pegar o bonde da aula aqui na mesa digital é que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso copiar e colar aqui. Isso é bom demais. E aqui também, ó. Tá vendo, Lília? Ajuda pra caramba. E agora eu vou só colocar ela aqui. Tem como trabalhar assim, um quadro? Se eu tivesse um quadro na escola assim, já dinamizava a aula, né? Pronto, eu vou fazer isso aí agora. Então, vai lá, vai ficar assim, né? Opa, eu peguei o correto? Não, eu peguei o errado aqui, ó. Não é esse aqui, Carlos. É esse aqui, rapazinho. Aqui, ó. Pronto, eu vou só fechar aqui. Então, vamos lá, né? Vai ficar 4 vezes x menos 2, mais menos 2 vezes y menos 1, mais menos 1 vezes z menos 7 igual a 0. Então, aqui fica 4x, aqui fica menos 8, aqui fica menos 2y, aqui fica mais 2, aqui fica menos z, e aqui fica mais 7 igual a 0. Então, arrumando, 4x menos 2y menos z, aí vem menos 8 mais 2 mais 7 igual a 0. Arrumando, aqui eu tenho menos 6, né? Menos 6 mais 7 mais 1. Tá vendo? Isso aqui é a equação, tá vendo? Do plano tangente. A superfície, ele chamou, né? A superfície ele chama de S, que é dado pela função. E aí? Entendeu, Ingrid Guimarães? Entendi, professor. Ingrid Reis, entendeu, Ingrid? Simples, dá trabalho, né? Eu concordo, dá trabalho. Dá trabalho. É conta. Eu vou mentir, é conta. A conta é pesada. E vai piorar. Isso eu garanto. Então, recapitulando, né? Ainda são 8h40, tá cedo ainda. Recapitulando, né? Vamos lá. Equação do plano tangente. Eu preciso somente de 2 vetores. E eles têm que ser ortogonais. Faço o produto escalar e encontro
a equação. Observe. Como é que você vai encontrar esse vetor? Ele pode ser dado dois que está no plano, pode dar um ponto, pode dar, aí você pega um ponto qualquer, né, x, y, z, não importa. O vetor, ele tem que ser ortogonal, ok? Ao plano, tá certo? Deixar bem claro. E na equação do plano tangente, eu preciso também de dois vetores. Isso eu preciso também, observe. Só que eu preciso de um vetor em particular, um vetor gradiente. Esse vetor gradiente, ele é ortogonal à superfície gerada pela função. Então, se eu pensar bem, é a mesma coisa. Só que, na equação do plano tangente, eu vou ter que trabalhar com o conceito de derivadas parciais. Aí, entra outra ideia, tá certo? É só isso. A ideia é essa. Essa é a ideia. Então, se você precisa resumir, né? Você precisa resumir aquilo que realmente importa. Eu sei que é muita coisa, mas aquilo que realmente importa. Beleza, aí acabou, né? Então, beleza, aí já foi. Bom, aí eu venho aqui com uma questão, né? Aquela questão lá do início. Eu vou pegar aquela questão lá do início e vou jogar lá no quadro. Eu vou pegar essa questão do início aí e vou jogar lá no quadro. Cadê, André Carlos? Aqui. Eu vou pegar a questão lá do início, que é a questão motivacional, e vou jogar ela aqui no quadro, que é para a gente explorar. Aqui, né? Acho que é só isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais outra informação aqui que me interessa. Eu estou jogando aqui no quadro. Eu vou espelhar o quadro aqui para vocês agora. Então, a gente vai resolver aí esse probleminha aqui, né? Que aqui num livro de vocês, na apresentação, deixa eu pegar lá, cadê? Aqui. Ele só traz o problema. Mas a contextualização é essa aí. Beleza, o que é que a gente vai fazer? A gente vai explorar isso daí. Vamos explorar isso aqui. Beleza. Então, o que é que eu tenho aí? Uma situação, isso aqui é uma situação, isso aqui é uma situação, e aqui eu tenho um problema. Então, observe, ó. O que é que ele diz o seguinte, ó. O Congresso Nacional é um marco arquitetônico de Brasília e ícone do Brasil. Perfeito, né? Ele é constituído por um edifício horizontal, tá certo? Ele é constituído aqui por um edifício horizontal e uma cúpula voltada para baixo e para cima. Uma cúpula aqui para baixo, uma representando a Câmara, né? E outra representando o Senado. Só para contextualizar. Então, é um prédio horizontal aqui. E duas torres aqui de 28 andares e um anexo, e duas torres de 28 andares, o anexo da Câmara e do Senado, né? Ok, beleza. Anexo da Câmara, né? E esse aqui é o anexo do Senado. E aí uma ligação aí. Observem bem esse problema. Dessa forma, a tarefa a ser realizada nesse trabalho será encontrar uma forma algébrica, tá certo? Observe, uma forma algébrica para determinar um plano, tá certo? Uma equação do plano. E para isso você terá como orientação a passarela de ligação, que é justamente isso aqui, né? Essa aqui, observe. Das duas torres verticais e a cúpula maior, voltada para cima, que é essa cúpula aqui. Cadê? Dessa forma, vamos imaginar que o centro dessa passarela é exatamente o ponto que você poderá designar o vetor normal N. Então, eu tenho um vetor normal, que tem as componentes 0, 0, 7, tendo a partir do solo ponto. Observe, ó, observe bem. Eu tenho um vetor normal e eu tenho um ponto, tá vendo? E eu quero encontrar a equação geral do plano. Observe. Eu tenho um vetor e eu tenho um ponto. E eu quero encontrar a equação geral do plano. Beleza, aqui é a primeira parte que ele está informando.
Como o seu trabalho é complexo e deverá ser realizado sobre toda a estrutura física do Congresso, você também deverá determinar uma equação do plano que toque a superfície. Aqui é a superfície gerada por essa função. Então, eu tenho que determinar depois a equação do plano tangente. Essa superfície será uma parte integrante da cúpula menor, voltada para baixo, baseando-se parcialmente na sua primeira resolução. Então, baseando-se na minha primeira resolução, você seria capaz de determinar a equação do plano que toca a superfície, tá certo? Aqui, a função e aqui o ponto. No ponto 1, 1, 3. Então, eu tenho uma situação, problema, e o que ele dizia lá no início? Que eu precisaria de informações, que a gente viu até agora, para justamente resolver. Aí ele fala, de acordo com o problema proposto no início da sessão, você teria que determinar uma forma algébrica ou uma equação referente a um plano localizado sobre o prédio horizontal do Congresso, ou seja, você vai ter que determinar o plano propriamente dito. De acordo com as orientações, você utilizaria como os dados o vetor, tá aqui, normal, e o ponto 2 no 1. E aí agora? Sugestões, né? Eu não quero que vocês vão no livro e vocês olhem a resposta, mas observe que esse problema aqui é dividido em duas partes. Primeiro eu tenho que determinar, vou botar aqui, né? Que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual é a primeira parte? A primeira parte é determinar, observe, ó, determinar. O ponto qualquer. Peraí, a gente vai ver isso também. A equação do plano. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. A equação do plano. Essa aqui, é a primeira coisa que a gente vai terminar. O que nós sabemos? Observe. A forma geral é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Observe. Observe bem isso aqui. Mas o seguinte, ó. Esse vetor, ó, o vetor N de componente 007 e o ponto de coordenada 211, eles têm que satisfazer a equação. Tem que satisfazer. Ou seja, o vetor, ele está aqui, e o ponto A, ele também pertence ao plano. Já foi dado. Já foi dado. Eu poderia, Fran, fazer isso que você está sugerindo. Um ponto qualquer, e encontraria um vetor, observe, encontraria um vetor, e a partir daí escrevia a equação geral do plano, né? Fazer o produto escalar, como a gente já sabe fazer, encontraria. Eu posso também só substituir aqui, Fran, ó. Aqui, Fran, ó, é A, B e C, aqui é X, Y, Z. Eu posso fazer isso também. Que no livro de vocês eles fazem isso, né? Mas eu poderia fazer todo aquele processo, sem problema, viu? Eu posso fazer aqui, o problema é tempo para a gente fazer, a gente só tem mais 1 hora de aula, ainda tem mais exercício para ser feito, mas eu vou pedir que vocês façam isso aí. Pegue um ponto qualquer, Fran. Pegue um ponto qualquer, ache o vetor, o segmento orientado, né? Que é o vetor aqui, e faça isso aqui, ó. Opa, desculpa, 0 não. Ainda não, né? E faça isso aqui, ó. X menos 2, Y menos 1, Z menos 1. Isso aqui é um vetor. E agora faz o produto escalar desse vetor com esse daqui. Tudo bem? Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer logo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo essa parte. Vamos fazer assim. Então, vamos pegar N escalar AB igual a 0, né? Eles são ortogonais. Então, vai ficar 0, 0,
7, a escalar x menos 2, y menos 1, z menos 1 igual a 0. Isso é 0, concorda? Concorda? Isso aqui vai dar 0, concorda? Você concorda? Sim. E aqui vai dar o quê? 7, observe, ó. 7. 7 vezes z menos 1 igual a 0. Não é isso? Que ficaria 7z menos 1. Acabou, não foi isso? Isso. Menos 1 não, desculpa. 7. Menos 7. Eu não tive Covid não, pô. Isso aqui... O pessoal que teve Covid, teve um colega meu que ele tá com esquecimento, velho. Eu acho que eu tive Covid, minha namorada teve, provavelmente eu devo ter também, mas não cheguei a ter sintomas, não. Ainda bem que eu já tomei as 2 doses. Mas um colega meu, ele tá com esquecimento. Ele esquece as coisas facilmente. E outro colega meu, ele tá sem olfato. São as sequelas. Mas tem várias pessoas assim, viu, professor? Vai ter que, sabia que as clínicas vão ter que criar especializações para tratar, né? Para tratar pessoas que eu fico até... na verdade, eu já tomei as 2 doses, né? Isso não significa que eu não possa contrair o vírus e nem transmitir. Eu posso tanto contrair como transmitir, mas se eu pegar, os sintomas serão menores, mas eu posso ficar com sequela. Mas mesmo assim, ainda estou tendo muito cuidado. Agora tá tendo uma nova variante, né? Que é a Delta e a Beta que tá na Bahia. Eles já estão pensando agora na 3ª dose. Eu tomei a 1ª dose e desenvolvi todas as reações da vacina da Pfizer. Fiquei gripada, tive febre, dor no corpo, articulações, eu dor tive. de garganta. Fiquei gripada de uma hora para outra, espirrando muito. Eu tomei a vacina 1h da tarde, a 1ª dose, e quando foi à noite eu já estava com febre de ter calafrio. Então, na verdade, eu estava tendo sintomas do Covid, né? Sintomas do Covid. Exatamente, você desenvolve os sintomas que é para criar reação dentro do seu corpo. Agora eu fiquei sabendo que pessoas que já tiveram com o vírus têm uma reação mais forte à vacina. Tomara que a gente passe logo por isso. Eu lembro que, Lília, teu esposo ficou bem? Eu lembro que o esposo de Lília Graças a Deus. ficou bem, não foi? Que bom. Não tem mais nada não, graças a Deus. Já tomou as 2 doses também. Não ficou com nada não, né? Eu 2 doses e já tive reação. Que bom, viu, Lília? Beleza, ó, eu resolvi aqui de uma maneira diferente, viu? Do que tá no livro, viu, gente? Mas eu vou fazer aqui como é que tá no livro para vocês. Como eu falei assim, ó, eu pego o vetor, substituo aqui e o ponto também. Observe, ó. Segunda forma de resolução, né? Outra forma de resolver. Observe que eu resolvi aí utilizando o conceito que a gente viu mesmo. Mas eu de outra forma, que é o que está no livro de vocês. Então, ele pega o vetor, eu tenho como é que fala? A forma geral, eu tenho a forma geral, tá aqui. Eu tenho a forma geral da equação do plano. Aí eu tenho um vetor e eu tenho o ponto P, que é 2, vamos lá, deixa eu olhar. 2, 1, 1. Então, vamos lá, né? Então, vai ficar assim, ó. 0 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais... cadê, André Carlos? Como é que vai fazer? 0 vezes 2, 0 vezes 1, 7 vezes 1 mais D. E aí eu tiro daqui que D é igual a menos 7. Tudo bem? Tá vendo aqui, ó, a verdade, né? Aqui, ó, D é igual a menos 7. Certinho, tá vendo? Tudo bem?
E aí, observe, esse termo aqui está zerado, esse está zerado, então é 7, tá vendo? É fácil perceber, né? 7z menos 7 igual a 0. Só isso. É fácil perceber, né? Não sei se vocês percebem, eu consegui enxergar facilmente, né? Por que que é 7z menos 7? Ou, se não, fazer a forma que a gente viu, que é essa daqui, né? Mas no livro de vocês, quando eu vi lá a resolução, eu consegui enxergar facilmente que era 7z menos 7. Facilmente. Beleza, deixa eu ver uma coisa aqui agora. Deixa eu voltar lá para o nosso slide. Agora lá é só exercício, né? Deixa eu ver. Ah, tá. Aí tem dois conceitos aqui que eu vou trazer para cá logo, porque daqui a pouco eu vou usar o quadro aqui de novo. Que é esse aqui, né? Que ele pede para lembrar, né? Eu tenho a equação geral do plano, a forma, né, dela, a álgebra, como é que se escreve. Eu tenho um vetor e eu tenho um ponto, né? Observe, ó, deixar bem claro aqui, ó, ponto conhecido, né? Ponto conhecido, vou botar assim, né? Ou fornecido, né? Pode ser assim também, ou dado. Né? Esse ponto aqui é o ponto que foi fornecido, tá certo? Se tivesse assim, isso significa que é um ponto qualquer. E agora aqui vem um exercício, né? Eu vou dar, como são 8h57 exercício, falta aí mais 53 minutos, 47 minutos de aula. Façam esse aqui. Ah, não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse daqui. Eu vou fazer esse daqui, ó. Porque tem um conceito aqui que vocês não conhecem. Vamos lá. Eu tenho um ponto P e eu tenho que pertence ao plano que é paralelo a esse. Observe. Esse ponto, ó, eu tenho um plano. Cadê? Como é que eu vou fazer aqui, né? Vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui na tela. E eu tenho outro plano aqui. Forma bem rústica, né? Bem rústica mesmo. Isso aqui seria bom no GeoGebra para mostrar. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Eu tenho um plano alfa e eu tenho um plano beta. Esses planos, eles são paralelos. Esse ponto P, ele pertence a alfa. Observe. Está aqui. Como esse plano alfa e beta, eles são paralelos, então o que é que ele diz? Ó? O ponto P pertence ao plano paralelo a esse plano. Então, esse plano beta aqui é dado por essa equação. Observem bem. Observem bem aí. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém. Se tem alguém aqui. Não tem não. Vamos lá. Como é que eu vou explicar aqui agora para vocês? Ó, porque apareceu um conceito agora de planos paralelos. Observe o seguinte, ó. Quando eu tenho dois planos paralelos, a única coisa que vai diferenciar entre eles é o valor de D. É só isso que vai diferenciar. Quando eu tenho dois planos paralelos, a única coisa que diferencia, pessoal, é justamente o quê? A variável. Tudo bem? É porque é o seguinte, vocês não estudaram. Eu não sei se vocês estudaram o conceito de paralelismo entre planos. Então, é a única coisa que muda. Tá certo? Se o plano alfa e o plano beta, eles são paralelos, então a única coisa que vai mudar entre eles é justamente o D. Só isso que muda. Esses outros termos aqui, ó, são iguaizinhos. Então, eu só preciso encontrar o valor de D. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Então, se isso é verdade, então eu posso pegar o ponto P
eu posso pegar o ponto P de coordenadas 3, 1, menos 5 e substituir em beta. Né? Porque aqui é x, aqui é y e aqui é z. Eu só preciso fazer isso. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar 4 vezes 3, menos 1, menos 5 vezes menos 5, mais d igual a 0. Então, vai ficar 12 menos 1 mais 25 mais d igual a 0. Então, vai ficar 12 menos 5 dá 11. 11 mais 25 mais d igual a 0. Isso aqui é 36 mais d igual a 0. Então, d é igual a menos 36. Então, logo, quem é que vai ser esse plano que eu chamei de alfa? O alfa vai ser 4x menos y menos 5z menos 36 igual a 0. Né? E aqui o plano beta, ó. 4x, ele botou genérico, né? Ele botou genérico. Os dois são paralelos. Ok? Tudo bem até aí? E aí? Tudo bem, professor. Dá só um tempinho aqui para copiar. Certo. Então é isso. É porque esse conceito de paralelismo entre planos, aí eu vou partindo do princípio que vocês já estudaram isso, entendeu? Mas quando os planos são paralelos, a única coisa que difere é a equação de retas paralelas. É bem a mesma coisa. As retas quando são paralelas. É a mesma coisa. Ficou faltando, acho que ficou faltando, não foi uma questão lá da outra, da situação, não foi? Eu não calculei lá a equação do plano tangente. Vou voltar lá e calcular, viu? Daquela situação lá. A segunda parte. A primeira parte é para calcular a equação geral do plano, que deu 7z menos 7 igual a 0. Agora eu preciso calcular a equação do plano tangente. Rapidinho. Eu vou pegar aqui. Já copiei, viu? Se alguém estiver copiando. Eu vou pegar aqui de novo. Eu vou pegar aqui, porque eu esqueci de calcular aqui, gente, ó. Desse problema aqui, ó. A equação do plano tangente. Eu esqueci. Vou pegar aqui, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Para calcular a equação do plano tangente. Eu só calculei a equação do plano. Agora eu preciso calcular a equação do plano tangente. Então vamos lá. O que é que eu tenho, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso calcular a equação do plano tangente superfície S. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função que é z igual a 8 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado. E eu tenho o ponto P de coordenada 1, 1, 3. Observe. Então, eu preciso encontrar isso. A primeira coisa que eu tenho que encontrar é o primeiro vetor. Mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. Então, vou pegar um ponto genérico, ponto A, genérico, e vou pegar o segmento orientado PA, né? Está aqui o segmento orientado, que é... Não, AP, né? Desculpa. Opa. Eu poderia fazer também, mas não vai dar no mesmo. Deixa eu só... AP, que é P menos A. Então, vai ficar... Quem é P, André Carlos? Fica 1... Deixa eu ver, eu tenho o vetor, o ponto P de coordenada... Não. É isso mesmo? É, né? P113, tá certo.
Então, eu vou pegar o vetor AP, que é P menos A. Então, vai ficar 1, 3, x, y, z. Aqui, dessa maneira. Beleza. Então, vai ficar 1 menos x, 1 menos y e 3 menos z. Então, eu tenho aqui o vetor. Beleza, sem problema. Agora, eu tenho que calcular o segundo vetor, que é o vetor gradiente à superfície S, que é dado pela função. Eu sei que a função, cadê ela, criança? É essa daqui. Deixa eu copiar ela aqui, para não ter que... Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever, né? Vai ficar menos x ao quadrado, menos 4y ao quadrado, menos z, mais 8 igual a zero. E aí, vou fazer o quê? Vou calcular as derivadas parciais. Primeiro, eu tenho que fazer isso, né? Obviamente, em x, eu tenho menos 2x. Em y, eu tenho menos 8y. E em z, eu tenho menos 1. E aí, eu tenho aqui, né, menos 2x, y, menos 1. Agora, eu preciso fazer o quê? Substituir, né? Eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó, 1, esse ponto P aqui, 1, 1, 3, e substituir aqui nesse vetor. Então, vou pegar esse ponto aqui e vou substituir aqui no vetor. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, menos 8 vezes 1, 3. 3 não, né? Menos 1. Então, eu vou ter o vetor aqui, menos 2. Opa. Menos 2, menos 8 e menos 1. Esse é o meu vetor gradiente. Agora, eu vou fazer o produto escalar desse vetor com esse vetor aqui. Vou pegar esse vetor aqui e fazer o produto escalar aqui, porque eles são ortogonais, né? Opa. Menos 8, menos 1 igual a 0. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 menos x, mais menos 8 vezes 1 menos y, mais menos 1 vezes 3 menos z igual a 0. Então, vamos lá, né? Menos 2, mais 2x, menos 8, mais 8y, menos 3, mais 3z igual a 0. Arrumando, eu tenho 2x mais 8y mais 3z. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Menos 10 menos 3 dá menos 13. Menos 13. Igual a 0. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo, Fran? Tranquilo, Ingrid? Tranquilo, professor. Só é um pouco detalhado, mas está tranquilo. Deixa eu ver se está certo aqui. Ah, não, aqui é menos 3. Aqui é menos z. Mais z, desculpa. Então, aqui é mais z. Acabou. Acabou. É isso. É isso. Olha o café. Imagine vocês. E aí, Diógenes, entendeu? De aula lá no híbrido. O Diógenes nem... Tá acordado aí, Diógenes? Ok. Vamos supor que Diógenes aí não está assistindo. Diga, Diógenes.
Tá tranquilo, né? Ah, a Diógenes tá na sala, parabéns, é isso aí. Tá de máscara, tá parecendo Scorpio com essa máscara aí. Tá parecendo Dória, das coletivas lá em São Paulo. Beleza, então. Bom, a primeira aula do curso de vocês foi essa. Essa foi bem tranquila, né? Eu vou admitir. Essa foi bem tranquila. No próximo tópico, obviamente, né? Na sessão... Cadê? Na sessão 1.2, na sessão 2, a gente vai trabalhar já agora com integrais tripla, né? E aí, eu espero que a gente consiga, em 150 minutos, dar essa aula, na semana que vem. Então, o próximo tópico vai trabalhar com integrais tripla, né? Trabalhar com volume de sólidos. Eu espero que as técnicas de integração de vocês estejam bem apuradas, viu, pessoal? Eu espero que estejam bem apuradas as técnicas de integração de vocês. Ou seja, saber integrar de forma rápida e precisa. E aí, o que é que eu peço para vocês na próxima aula? Para quem ainda tem dificuldade em realizar integrais. Praticar pelo menos a integral simples, pelo menos aquelas integrais simples, né? Que é f de b menos... Saber integrar rápido. Porque o curso de integrais triplas, a gente não vai ficar fazendo integrais rápidas. A gente vai ter que entender outros conceitos. Principalmente, como é que a gente vai calcular volume de sólido. E como é que a gente vai entender o conceito de que é um centro de massa. É outro conceito que é usado muito na engenharia, que é o chamado centro de massa, que é o ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, para isso, a gente vai precisar dessas integrais triplas, para calcular centro de massa. Porque, como eu tenho um sólido, esse centro vai ser o ponto de equilíbrio, e ela tem 3 coordenadas, né? Para x, y e z. Então, é por isso que a gente vai ter que usar o conceito de integrais triplas. Mas lembre-se, eu não vou estar interessado em integrar. As integrais que aparecerem, e elas forem simples, eu vou deixar para vocês praticarem. Vocês saber integrar rápido. Tá certo? Porque existem outros conceitos que a gente tem que explorar. A técnica de integração, aquela f de b menos f de a, é a mesma. Não tem diferença nenhuma. Outra coisa é relembrar do cálculo 2 as técnicas de integração. Quais elas? Técnica de substituição e as técnicas por partes. Que vai precisar. Porque a gente não vai ficar integrando funções polinomiais, não tem nem graça. Tá certo? A gente vai ter que entrar em funções compostas, e para calcular a integral de função composta, a gente precisa saber técnicas de integração que é vista lá no cálculo 2. Então, o que eu peço para vocês é que na próxima aula em diante, vocês não deixem acumular, e se puder, dê uma revisada em integral simples, aí fazer uma revisão de técnicas de integração, aquelas 2 técnicas que tem integração, e também substituição trigonométrica, para quando chegar lá, a gente não ficar perdendo muito tempo, ou vocês ficarem perguntando, André, por que você utilizou a técnica de por partes, por exemplo? Eu vou dizer, aqui é uma função composta, eu não tenho como outra maneira de integrar, a não ser usando técnicas de integração. Então, fica atento a isso. Eu sei, por exemplo, Ingrid mesmo viu o cálculo 2 tem um tempo, Fran foi minha aluna, tem 1 ano que ela viu o cálculo 2. Diógenes, eu acho que tem mais tempo, ao mesmo tempo que Ingrid, tem mais de 1 ano, deve ter 1 ano e meio ou mais, que viu o cálculo 2. Lília, eu não preciso falar nada, porque ela é matemática, ela já sabe integrar, né, facilmente, não vai ter dificuldade nenhuma de realizar as integrações. Se tiver, Lília faz uma revisão de 10 minutos, já relembra tudo. Apesar de ela ser professora, mãe de família, e não sei se é empreendedora, que aí já seria 4 ocupações, né, profissionais. Estudante, professora, mãe de família e empreendedora. É empreendedora, Lília?
Ainda não, né? Ainda não. Aí você fala, estou empreendendo em casa, o quarto turno. Eu não tenho família. Verdade. Tenho filho, entendeu? Ainda eu não tenho filho. Eu quero ter. Aí tem que chutar, cabecear, segurar no gol. Eu sei. Eu te digo, eu não consigo mais fazer outra graduação, não, viu, Leila? Não consigo, não. Na verdade, eu teve uma época que eu passei para engenharia elétrica aqui no IF, bem Conquista. Aí, isso foi logo depois que eu terminei a graduação em matemática. Acho que 2 anos depois. Eu ainda pensei em vir fazer engenharia elétrica no IFBA de Conquista, mas depois eu desisti. Falei, rapaz, não aguento passar. Gostando, viu, André? Eu estou gostando. Eu gostaria de ter para dedicar. Tem que se dedicar. Tá bom. Para você é mais difícil porque você trabalha, você tem família, e ainda tem que estar estudando. Aí como professor. Eu não estou pegando todas as disciplinas, não, que eu não dou conta. Estou pegando 3 por semestre, vai levando devagar. E sem com qualidade, né? Como professora, você já está estudando o tempo todo para dar aula também, não para. Ajuda muito. Eu sei. Eu sei. É difícil, mas paciência, é isso mesmo. Beleza, então. A aula de hoje foi isso. A aula de hoje é mais introdutória. A partir da sessão 1.2 é que nós vamos realmente começar a fazer cálculos mais pesados mesmo de integrais, tá certo? Então, integrar funções, a gente vai ter que praticar bastante. Então, o que eu peço a você, se você tiver um tempo no final de semana aí, revisa integral simples, tá certo? Ou seja, aquele que é o teorema fundamental do cálculo, que é a técnica para resolver integrais, e aí resolver algumas de funções compostas, né? Usando técnicas de integração, por partes, substituição trigonométrica e também por substituição. Só, porque se você sabe integrar uma integral simples, você vai saber integrar dupla, que a gente viu em cálculo 2, e também vai saber integral tripla, não tem problema. É a mesma coisa. O problema é que vai aparecer outros conceitos que a gente vai ter que explorar. A partir disso, é que realmente vai dar uma dor de cabeça danada aí, que é justamente essa parte da teoria. Então, o que eu pediria para vocês era só isso aí. Então, só recapitulando. No início da aula, eu falei do calendário, tá certo? Tá gravado. A questão toda é que essa gravação, eu não sei se vocês todos estão tendo acesso a essa gravação. Esse aqui é o problema, eu fico pensando nisso. Se vocês já têm acesso ao AVA... Eu estou sem acesso, professor. Diógenes também falou que está sem acesso aí. E tem que ver com a coordenação para vocês terem acesso, porque essa gravação ela fica no AVA, né? No AVA não, fica dentro do e-mail de vocês, aquele que é criado lá com CPF. Então, o que eu falei da primeira parte do curso foi sobre o calendário. Então, vamos lá. Nós temos uma prova, a primeira prova vai ser no dia... 1º de outubro. No dia 1º de outubro nós temos uma prova. Até terça-feira eu vou passar uma lista de 4 questões da seção 1, da unidade 1, valendo 200 pontos. A coordenação exigiu isso. Então, até o dia... até o dia 31 de agosto eu passo essa lista de 4 questões. Ela vai ter que ser feita individualmente, viu? Individualmente. Eu vou dizer tanto naquele grupo do WhatsApp, como também pelo AVA. Quem tiver no AVA vai receber a mensagem lá. Beleza. Então, nós temos uma prova. Obviamente, vai ter uma lista valendo 1.000 pontos, já conta de 200, então vai ter outra lista de 800, que eu vou disponibilizar aí até
terceira semana de setembro, até o dia 17 de setembro eu disponibilizo. Vai valer 800 pontos. A prova, 1º de outubro, a primeira prova. Aí depois vem o segundo bimestre. A segunda prova, ela é lá em dezembro, dia 3 de dezembro, como vocês estão vendo aí. Nesse meio tempo, vai ter uma segunda lista, tá certo? E a segunda chamada da primeira e segunda prova é no dia 6 e 7. Lembrando, se você não fez a primeira prova, você tem a segunda chamada. Se você não fez a segunda prova, você tem direito à segunda chamada. Se você não fizer nenhuma das duas, você tem que fazer uma no dia 6 e outra no dia 7, ou fazer as duas no dia 6 ou no dia 7. Isso aí a gente vê. E a prova final é no dia 9 e 10 de dezembro. Ou seja, se você for aprovado de forma direta, sem ir para a final, no dia 3 de dezembro, dia 3 de dezembro, porque eu faço a prova dia 3 e eu tenho até o dia 8, né, para lançar as notas. Então, eu tenho até o dia 8 aqui para lançar as notas. E aí, provavelmente, eu corrijo sempre no final de semana. O professor trabalha no final de semana, tem jeito. A gente não ganha não, mas trabalha. E o estilo vai ser o mesmo. Como todos vocês já foram meus alunos, por exemplo, Lília foi aluna minha de cálculo numérico, e teve outra também, eu não lembro agora. Então, já sabe como é que é as provas online. Franciele também. Diógenes e Ingrid, acredito que não foi aluno meu ainda nesse formato online, mas a prova vai ser disponibilizada e ser enviada a resolução via e-mail. Tá certo? Beleza, né? Então é isso. Acredito que eu consegui falar tudo que é importante. O que eu preciso ver, que Fran me lembrou, é se a disciplina, para ser aprovado, é 1.500 ou 2.500. Ela pediu para ver. Se vocês já souberem, eu não lembro. Eu lembro que cálculo 3, quando eu fiz presencialmente lá na Pitágoras, era 2.500. Mas eu vou conversar com a coordenação para confirmar isso, mas eu acredito que não tenha mudado. Eu acredito que seja 2.500 pontos. 2.500, professor. Tá no água. Beleza, obrigado, Ingrid. Então, está confirmado aí, 2.500 pontos. Aquela comunicação no grupo do WhatsApp vai ser somente para comunicações rápidas. Para tirar dúvida de alguma questão, aí eu vou pedir que vocês coloquem isso via mensagem no AVA para registro, tá certo? A coordenação exige isso também. Porque o WhatsApp, gente, é só mesmo para comunicações rápidas, tá certo? Eu vou disponibilizar a lista, eu boto no AVA e também boto no grupo do WhatsApp, não tem problema. Mas eu tenho que botar no AVA, eu tenho uma obrigação. A prova, por exemplo, eu boto a prova no WhatsApp, mas eu tenho que disponibilizar a prova no AVA também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, está estudando nesse ato entre sexta-feira e a próxima sexta-feira, e tem dúvida, o ideal é que você coloque ela no AVA por mensagem, printa a questão e manda, eu resolvo ela e no dia da aula eu apresento. Se você trouxer no dia da aula, eu posso olhar, se eu conseguir resolver ali na hora, eu resolvo. Se não, eu sempre deixo para outra semana, ou resolvo e disponibilizo via o AVA, respondendo lá a mensagem, ou via WhatsApp. Mas eu não tiro dúvida de conteúdo via WhatsApp, eu não tiro, em hipótese nenhuma, tá certo? Toda a comunicação de dúvida vai ser pelo AVA. Então, se algum de vocês não estão tendo acesso ao AVA, providencia isso o mais rápido possível, porque é fundamental, principalmente porque vocês precisam fazer aquelas atividades lá que também são pontuadas, todos vocês sabem. Então, é isso. Desejar, então, boa noite para todos vocês, e a gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Professor, uma dúvida. Diga. A sua prova é disponibilizada para a gente no mesmo dia, entregue para o senhor no mesmo dia? Não, não vai ser assim, não. Vai ser sempre com pelo menos 24 a 48 horas de antecedência. Ok, então, obrigado. Boa noite. Boa noite, valeu, Diógenes.
Até mais, boa noite para todos e a gente se vê na próxima sexta-feira. Abração. Boa noite, até a próxima aula. Valeu.